Shalom, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No nosso quadro Quem Conta um Conto, Aumenta um Ponto, hoje nós vamos estar abordando aqui a respeito da morte de Judas Iscariote, o traidor de Jesus. Em algumas cidades as pessoas costumam fazer grandes bonecos, amarrar em poste, lançar em pedra e até mesmo enforcar esse boneco. Mas será que foi essa forma que Judas Iscariote, o traidor de Jesus, ele morreu? A minha função hoje aqui é desfazer alguns mitos que são apresentados por muitas pessoas que ouvem boatos por aí a respeito da morte de Judas, mas não buscam conhecimento dentro da palavra de Deus para poder ali aprender um pouco mais e entender se realmente foi dessa forma que ele morreu. No meu canal, se você não está inscrito ainda, se inscreva para que você não perca nenhum dos conteúdos abençoados que eu apresento aqui semanalmente, que vai abençoar a tua vida e prosperar o teu ministério. Então vamos direto ao ponto. A Bíblia traz dois textos diferentes dentro da palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 27, versículo 1, e no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18, que confunde a mente de muitos que não tiveram um estudo aprofundado sobre a morte de Judas Iscariote. Está aí uma daquelas perguntas cabeludas que eu sei que deve estar passando na tua cabeça. Como morreu o homem que traiu Jesus? Nós iremos abordar isso dentro da palavra de Deus. Nessa hora que você deve estar pensando: pastor, diz uma coisa diferente em dois textos da palavra de Deus, deve estar errado então. Eu te digo, tenha muita calma, pois a palavra divina, ela não traz engano. Quem foi Judas Iscariote? Judas Iscariote, ele foi um dos 12 discípulos de Jesus. Ele nasceu na região da Judéia. Ele foi o único dos discípulos que não nasceu na Galileia. Judas foi o homem que vendeu Jesus aos soldados romanos por 30 moedas de prata. Por ser o mais instruído, o mais aplicado, ele foi colocado em um cargo de confiança pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para ser o tesoureiro, para administrar toda oferta que eles recebiam ali, por onde eles passavam. As pessoas abençoavam a Jesus e os seus discípulos com ofertas voluntárias, pois eles entendiam a importância de levar a palavra de Deus. E assim Judas, ele ficou sob a responsabilidade de estar cuidando de tudo aquilo que entrava ali de valor financeiro. Ele roubava parte dessas ofertas que ali entravam. O texto que nós vamos ler aqui nos mostra isso, no livro de João, capítulo 12, versículo 6. Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali era lançado. Esse texto que nós lemos aqui, Maria, ela lançou-se ao pé de Jesus, um unguento precioso que ela tinha. Ela começou a ungir a Jesus com aquele unguento. Judas estava ali presente junto com os apóstolos, e ele disse no meio daquela multidão: por que se não vendia aquele unguento que era valioso, muito caro, e pegasse aquele valor e ajudasse aos pobres? O texto que nós acabamos de ler aí no livro de João, capítulo 12, diz que ele não falava isso pelo cuidado que ele tinha pelos pobres, mas porque ele era ladrão, e o valor que entrava ali, ele tirava parte para que ele pudesse se beneficiar. Judas, ele deu um beijo como sinal de identificar os que procuravam a Jesus. O texto diz que depois da última ceia, Jesus, ele foi orar em Getsemane junto com seus discípulos. E ainda estando falando, Jesus veio àquela multidão, e Judas, junto com aquele soldado, com armas, com espadas, com paus, e ele se aproximou diante de Jesus. E Jesus, observando aquilo, ele chamou Judas: amigo, faça o que você tem que fazer. E diz que Judas se aproximou de Jesus, deu um beijo nele, que era o sinal que ele tinha falado aos soldados que iria fazer para que pudesse identificar quem era Jesus. Pois Jesus estava ali com os seus discípulos. E diz que Jesus, ele era tão humilde e simples que ele ficava junto com os seus discípulos e não conseguiam diferenciar quem era Jesus. Porque Jesus, ele não tinha grandeza, ele era humilde. Isso nos mostra um sinal aqui. Aprendemos com Jesus a sermos humildes, a não querer ser melhor do que ninguém e nem maior do que ninguém. Jesus, ele foi preso ali e foi levado aos governadores romanos, Pôncio Pilatos e a Herodes. E depois de ser açoitado, colocaram nele uma coroa de espinho, colocaram ele e crucificaram ele. Diz que Judas estava ali presente, ele vivenciando tudo aquilo, ele olhou, ficou atemorizado, ele correu ao templo, pegou aquelas moedas, aquelas 30 moedas que ele havia recebido ali, lançou-se ao chão e foi se enforcar. Aí está um texto onde nós ouvimos falar desde pequeno, Judas que se enforcou.
mas nós vamos aprender aqui dentro da palavra de Deus. E um dos primeiros textos que eu disse logo no início desse vídeo é no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 5. Eu quero convidar você a acompanhar comigo aí na tela do seu aparelho. E ele, atirando-se para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. O livro de Mateus ele escreve para o judeu de Jerusalém. Muitos que estavam ali, eles vivenciaram, muitos que Mateus estava ministrando esse texto, eles vivenciaram aquele fato realmente. Eles participaram, eles estavam presentes ali no cenário. Capítulo 1, versículo 18, ele escreve. Nós vamos ver também lá. Vai desfazer e depois nós vamos juntar os dois textos para esclarecer o que a palavra de Deus está falando. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas estanhas se derramaram. Ambos os textos escrevem a comunidades diferentes. Lucas, como médico, detalha muito bem o acontecido, até depois que o corpo de Judas se derramou, se arrebentou pelo barranco. O texto que nós lemos: e se arrebentou pelo meio, todas as suas estanhas se derramaram. Lucas ele detalha o acontecido da morte de Judas logo após de ele se crucificar. De fato, os textos são diferentes e implica a morte diferente para Judas. Mas o que você não entende é que ambos os textos eles se completam. A chave para entender a morte de Judas está no fato que ambos os textos eles estão corretos. Não se sabe se a queda provocada pelo balanço onde que ele se enforcou, onde ele se pendurou, ou pelo vento que ali estava, ou pela corda que se rompeu. Foi assim que ele morreu. Judas Iscariote, ele correu-se ao barranco, ele amarrou seu pescoço em uma corda, se arrebentou, a corda quebrou-se e ele se despedaçou pelo barranco. Os dois textos estão corretos. O de fato é, mas que depois que ele se enforcar, ele caiu no barranco. Não se tenha dúvida disso, que ele se enforcou, mas que ele foi se arrebentado pelo barranco. As pessoas costumam malhar Judas, mas Jesus mostrou completamente diferente isso no texto que nós lemos. Quando Judas se aproximou de Jesus, ele chamou Judas de amigo. Ele não estava com mágoa, com rancor no teu coração. E nós vemos no dia de hoje as pessoas rancorosas. Eles amarram um boneco, começam a malhar ali no poste com raiva, com ira. Jesus mostrou diferente. Até o último instante, Jesus chamou Judas de amigo, para que Judas pudesse ter a oportunidade de se arrepender. Mas quando o homem está distante de Deus, o coração dele fica negro. Ele acaba ficando cego, surdo e com o coração endurecido. Infelizmente, esse é o fato que tem acontecido nos últimos dias de hoje. Não há mais amor um para o outro. A maldade tem estado no coração de muitos. As pessoas têm estado ansiosas, pensando em coisas materiais. Muitas pessoas usam até a palavra de Deus para persuadir muitos, para tirar proveito, para ganhar dinheiro. O meu objetivo é esclarecer para você, dentro da palavra de Deus, o que realmente ela quer nos transmitir e desfazer esses mitos que as pessoas apresentam por aí para persuadir e enganar as pessoas. Que essa mensagem de hoje possa ter falado ao teu coração e que você possa transmitir ela para outras pessoas. Eu tenho certeza que você está inscrito no canal. Se não está, não esqueça de se inscrever, né? E ative o sino para que você seja notificado de todos os conteúdos semanalmente que são apresentados aqui. Que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente, o teu ministério.